Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Sou Daniele Vilas Boas, sou psicóloga de formação, tenho uma carreira aí construída predominantemente dentro da área de RH, mas nos últimos anos eu tenho feito um movimento de transição de migração para a área clínica, né? Ainda conciliando as duas áreas de atuação, mas tenho me desenvolvido aí, me interessado muito pela área clínica. E aí eu recebi o desafio aqui de falar um pouquinho sobre os impactos que eu percebo, né, nesse mundo pós-pandêmico dentro da nossa área de atuação. Eu destaquei aqui alguns pontos, estou com uma pesquinha aqui para ir conduzindo um pouco dessa conversa para ser mais direta com vocês, mas eu destaquei 3 pontos que eu considero relevantes aí, que foi o aumento significativo da demanda por saúde mental. Então, esse mundo pós-pandêmico colocou a saúde mental em evidência e com isso vem um reconhecimento para a nossa profissão, né? E aí eu acho, do outro lado eu destaquei, né, competências que eu considero importantes para a gente enquanto profissional também desenvolver para aproveitar desse momento, né? Então, a psicologia ganhou um pouco mais de reconhecimento, a saúde mental está em destaque, né? Existe aí uma necessidade, uma demanda latente para ser atendida, mas existe também uma maior complexidade dos casos, né? Além da pandemia, vieram outros fatores que acabam influenciando essa demanda, né? Como o uso de tecnologias, novas formas de trabalho, né? Enfim, tem vários aspectos aí que acabam influenciando e isso aumenta um pouco da complexidade dos casos que chegam até nós. E a gente precisa estar preparado e atento para lidar com isso. Um outro fator que eu acho que se consolidou após aí a pandemia foi a questão da telemedicina, né? Então, se antes isso não era uma realidade, se as pessoas entendiam que não era possível o atendimento online, isso ficou necessário, porque não se tinha como atender ali naquele momento, e aí os psicólogos precisaram migrar todos para o atendimento online, né? Então, isso se consolidou, isso traz, né, uma possibilidade de acessibilidade maior. Óbvio que a gente precisa entender que a gente vive num país onde a gente tem uma desigualdade social muito grande, então tem uma parte da população que tem acesso fácil a celular, a internet, a computador, mas tem uma outra ainda que não tem, então a gente precisa conciliar aí essas demandas que chegam pra gente, então não dá para ser 100% online ainda, até porque nem todos os casos eu acho que é possível atender online, então a gente precisa ter muito cuidado, muito critério na avaliação, né, de que tipo de paciente eu posso atender online e qual é o que seria mais ideal eu estar atendendo no presencial. Mas o fato aumentou a acessibilidade, a flexibilidade, né, de atender, diminuiu a questão das barreiras, inclusive geográficas, né? Se antes eu só podia atender ali dentro da minha cidade, dentro de um local específico, hoje a gente pode atender gente de qualquer região. E às vezes acabou reduzindo um pouco das resistências, porque é um atendimento um pouco mais discreto, a busca por isso fica aqui dentro do online, né? Então pode facilitar aí a busca das pessoas por esse atendimento. E um outro fator que ficou muito forte foi a utilização das redes sociais, né? Então, o psicólogo precisa entender que hoje as redes, a internet, é um instrumento de trabalho, né? Onde ele pode não só divulgar o trabalho dele, né? E aí ter o alcance de outras pessoas em outros estados, em outros países, né? Facilitar essa interação aí com esse público que chega para ele, de conhecer um pouco ele antes do atendimento, mas também ele utilizar isso como um instrumento de educação, de conscientização, de psicoeducação, né? Aí ajudando também a desmistificar alguns preconceitos que ainda existem em torno da nossa profissão. Então, esses fatores que eu considero aqui que ficaram bem evidentes nesse mundo pós-pandêmico, exige da gente também novas competências, né? A capacitação para que a gente possa lidar com esse novo cenário. E aí eu destaquei aqui o desenvolvimento de competências em plataformas digitais, né? Então, entender qual é a plataforma que eu vou atender, qual é a mais segura, né, para o meu cliente, entender esse mundo digital, né, das redes sociais, como é que eu posso divulgar o meu trabalho de maneira ética, até o próprio Google, né, que tem aí o Google Ads. Então, assim,
como fazer essa divulgação do trabalho, eu preciso compreender um pouco mais sobre isso, para fazer uso dessas ferramentas. O manejo, né, de situações de crise, de luto, de intervenções breves, né, que foi algo que ocorreu muito aí na pandemia, né, e pode vir fruto de outros fenômenos que possam acontecer, né. A questão da saúde ocupacional, né, o estresse ocupacional, o fato do trabalho ter ido para a casa das pessoas, né, através do trabalho remoto, a discussão que existe hoje, né, entre voltar para um trabalho 100% presencial, isso também é uma discussão muito importante dentro do mundo do trabalho e que demanda da psicologia também apoiar, suportar aí no desenvolvimento de novos conhecimentos, né, e de intervenções sobre isso. A gente tem aí a atualização da NR1, que também é uma oportunidade, né, para o psicólogo aí consolidar o seu trabalho dentro do ambiente organizacional. Então, fazer a leitura dessas mudanças sociais e o impacto que elas têm na vida do sujeito e como é que a gente pode contribuir para isso, né? A utilização excessiva das redes sociais, tem se discutido muito o impacto disso na saúde mental, então o psicólogo precisa também estar inteirado desse assunto. Uma questão de conhecimento intercultural, porque se eu diminuir as minhas barreiras geográficas, mas eu preciso entender qual é o contexto de vida que essa pessoa vive, né? Então, e como isso pode estar impactando, né? Pode estar sendo agente de estresse nela, né? E aí, a partir daí eu posso intervir, entendendo o contexto social de vida daquela pessoa. Então, eu preciso ter essa formação intercultural, como a nossa prática, né, ela pode ir para o digital, então eu posso trazer atendimento individual. Como é que eu faço o atendimento individual num recorte de uma tela, onde eu perco um pouco, por exemplo, da leitura corporal do nosso paciente, que é um recurso que a gente tem nos atendimentos, né? A gente não trabalha só no discurso da fala, mas lendo o paciente como um todo. Então, como utilizar dessa ferramenta sem perder o humano, né, que está ali? Como é que eu posso utilizar as redes sociais, não, né? O online, para fazer o meu trabalho de outras formas, como, por exemplo, através de grupos terapêuticos. Então, como conduzir esses grupos no online, né? Às vezes a gente tem uma forma de conduzir no presencial, mas e no online? Como é que seria isso? Então, precisa ter um conhecimento para este atendimento que acontece aqui na tela, que é um pouco diferente do que acontece na vida real. Desculpe, na vida presencial. E avaliar, né, o quanto esse atendimento é adequado ou não para o paciente que chega para mim, né? Então, qual é a demanda daquele paciente? É recomendado atendimento online? O conselho, inclusive, deixou essa responsabilidade nas nossas mãos de avaliar se é possível ou não, né? Se é a melhor forma ou não atender no online ou no presencial. Então, eu acho que esses são competências que a gente precisa estar atento, né, e desenvolver para lidar com essa nova realidade, sem esquecer do autocuidado, né? Porque a gente precisa se reinventar aí para atender nesse novo contexto, né? Mas a gente precisa também cuidar da gente, né? Porque se a gente não estiver bem, a gente não tem como cuidar do outro. Então, eu acho que esses são as principais mudanças e necessidades que a gente precisa estar atento e desenvolvendo para lidar com essa nova realidade. Então, espero contribuir aí com o trabalho de vocês. E caso tenham alguma dúvida, podem me buscar aí nas redes sociais, que eu estou lá também. E a gente pode trocar uma ideia, tá bom? Um beijo!